Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, em seu coração. Eu sou evangelista e professor Márcio Mainardes. Aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Está conhecendo o nosso canal agora? Seja bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário também. É um prazer ter você conosco. Nós estamos aqui estudando as lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando no tema de adultos os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Lembrando que o nosso texto áureo está em Mateus 19, versículo 6, que diz: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática da nossa lição diz que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A leitura bíblica em classe, ou seja, o texto que será trabalhado na nossa aula é o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 1 ao 9. A nossa lição, como sempre, se divide em 3 tópicos e, num primeiro momento, eu vou fazer aqui um resumo destes 3 tópicos e, em seguida, vamos comentar um pouquinho sobre o texto bíblico, que é a nossa leitura em classe, tá? Então, a primeira definição que você vai fazer aqui é divórcio. O que é divórcio? Divórcio representa a formalização da extinção do vínculo matrimonial, que pode ser consensual ou litigioso. O nosso comentarista começa também definindo divórcio e logo na introdução ele diz assim: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Então nós vamos tratar deste tema que é difícil de trabalhar, é também polêmico, porque nas igrejas as pessoas têm opiniões diferentes, mas nós tratamos à luz da Bíblia. É claro que o grande problema não é tratar à luz da Bíblia, mas é a interpretação correta daquilo que está no texto sagrado, e é isso que nós vamos tratar aqui. Lembrando que nós já tivemos uma lição onde tratamos deste tema no trimestre passado. A lição de número 5 do trimestre anterior era o casamento é para sempre. Mas não se preocupe, se você não acompanhou ou não lembra desta pré-aula, eu vou repetir aqui alguns conceitos que estavam naquela pré-aula, então eu vou recapitular aqui e com certeza vai ser muito útil para você. Então vamos entender o princípio. Por quê? Quando Jesus ele é confrontado ali em Mateus capítulo 19, ele volta ao princípio por 2 vezes. Você vai ver no texto que está na nossa leitura bíblica em classe, Jesus traz o assunto de volta ao princípio, ao Bereshit em hebraico, ao Gênesis, para ele trazer ali o ensinamento de como era o plano original do Pai. Então, vamos voltar ao princípio. Gênesis capítulo 2, versículo 21, olha só o que diz. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem,
formou uma mulher e trouxe a Adão. Veja que essa questão aqui do sono profundo é uma tipologia. Nós dormimos, nós quando estamos muito cansados, nós também temos um sono profundo. E o ato de dormir é como se fosse, é um símbolo da morte. Porque quando você dorme um sono profundo, você não lembra de nada. Você lembra que foi para a cama, você sabe que você foi para a cama e adormeceu. De repente você acorda e é dia novamente e se passaram lá 7, 8 horas e você não viu nada. É como se você estivesse morto e este novo dia que vem, né, é uma ressurreição. Então o ato de adormecer e acordar é um tipo da morte e ressurreição. Agora veja bem o que Deus vai fazer. Deus faz vir um sono pesado sobre Adão para fazer uma cirurgia, para tirar uma de suas costelas. Então este sono profundo que vem sobre Adão é um tipo da morte de Cristo. Adão é um tipo de Cristo, porque nós temos o primeiro Adão, que está aqui no Gênesis, e nós temos o último Adão, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Então, este sono pesado que Deus faz vir sobre Adão é como se fosse a morte. Adão entrega a sua vida, Adão morre tipologicamente. Ele morre porque vem um sono profundo sobre ele e nesse instante do sono profundo, nesse momento, Adão não vê nada, Deus tira uma de suas costelas. E quando Adão ressuscita, quando Adão acorda, ele tem diante dele a sua adjuntora, a sua mulher, a sua amada Eva. E é aí que ele vai dizer, né? Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, literalmente. Agora, veja o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Capítulo de número 5, os versículos... A partir do versículo 25, Paulo está falando ali da união conjugal. Ele fala, vós maridos, amai vossas mulheres, como também, veja o exemplo, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ele vai falando, até que ele chega no versículo 31, quando ele diz assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Olha só o versículo 32, porque até aqui você pensa que Paulo está dando apenas conselhos para os casais, mas no versículo 32 ele revela tudo. Grande é este mistério. O mistério é grande. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Paulo está querendo dizer que cada casal, cada casamento é um símbolo de Cristo e a sua igreja. Quando Paulo quer demonstrar o amor que Cristo sente pela igreja, ele traz o casamento como exemplo. Então veja a profundidade do casamento. A primeira coisa que Deus faz, Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Lá no princípio ele faz uma adjuntora, uma ajudadora, que é a sua esposa. E Cristo também tem uma esposa, que ele se entregou por ela, assim como Adão teve aquele sono profundo para dele sair uma parte para gerar Eva, assim também Cristo entregou a sua vida na cruz para que através da sua morte e ressurreição ele tivesse a sua esposa. Então cada casamento é uma tipologia, é um símbolo do amor de Cristo pela igreja. É por isso que o casamento ele precisa ser monogâmico, vitalício, indissolúvel. E é assim que nós entendemos a Bíblia Sagrada.
Muito bem, vamos rapidamente aqui para os nossos tópicos, fazendo um resumo de cada um. Então, no tópico primeiro, nós temos o divórcio no contexto bíblico. Então, na lei de Moisés, como exceção, veja bem, como exceção, por causa da dureza dos corações, foi permitido, observe isso, foi permitido dar carta de divórcio, conforme está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a seguir. No Novo Testamento, quando Jesus foi confrontado aqui, Jesus reafirmou o que o Senhor havia feito no princípio, no Gênesis. Todavia, os homens maus dos dias de Jesus, daqueles dias, repudiavam as suas mulheres por qualquer motivo, e uma vez que eles estavam apenas repudiados, né, não havia divórcio, porque divórcio é conta paga, divórcio exigia, era uma carta legal que era paga, era dinheiro. Era por isso que os homens, aqueles hipócritas, fariseus, escribas, repudiavam as suas mulheres, né, se juntavam a outra mulher, estando ligado ainda à primeira, cometendo adultério. E também a mulher que eles abandonavam, também se juntasse a outro homem, estava cometendo adultério, porque estava ligada ao marido, porque eles não davam a carta de divórcio. Então veja que eu vou explicar aqui algo muito profundo que não é tratado nos nossos livros teológicos, nas nossas revistas de escola dominical, que é a questão que Jesus estava condenando o repúdio. Veja bem, em Deuteronômio 24, Moisés permite, né, dar carta de divórcio. Se isso estava na lei e Malaquias, o profeta menor, está também dentro da lei, como que Deus vai dizer em Malaquias 2:16 que ele odeia o divórcio se foi permitido na lei? Então não é isso que diz o texto. Eu sei que aqueles que usam o texto crítico, Almeida Atualizada, NVI, Nova Almeida Atualizada, como está citado aqui no nosso primeiro tópico, podem ficar chateados, mas o versículo 16 de Malaquias 2 não diz que Deus odeia o divórcio, diz que Deus odeia o repúdio. Se na tua Bíblia estiver escrito repúdio, está correto. Se estiver escrito divórcio, é porque a tua Bíblia vem do texto crítico. Então procure usar uma Bíblia do TR, do texto recebido, que é mais próximo do original, tá? Então isso faz toda a diferença. Vou explicar um pouquinho mais à frente essa questão da diferença de repúdio e divórcio. No dicionário de português, se você for procurar, lá vai dizer que repúdio e divórcio são sinônimos, tá? E assim é o entendimento de muitos tradutores, por isso que eles usam as palavras repúdio e divórcio e revezam-se entre elas, porque no entendimento deles tudo é sinônimo, tá? Mas a Bíblia não foi escrita em português. Então você não utiliza um dicionário de português para você fazer exegese, você utiliza dicionário de grego e hebraico, e no grego e no hebraico são palavras totalmente diferentes, né? Coisas diferentes, eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Vamos ao segundo tópico, a sutileza da normalização do divórcio. Então, segundo a lei brasileira, e isto vem desde a Constituição de 1988, o divórcio é legal. Então, no aspecto da lei, da legislação brasileira, é fácil alguém se divorciar e se casar novamente, a lei permite. Mas a nossa questão aqui é no aspecto moral. Nós devemos atentar à lei das Escrituras, à indissolubilidade do casamento. E, infelizmente, até certas lideranças, pastores, pessoas que ocupam cargos de liderança em nossas igrejas,
nossas igrejas cristãs já banalizaram e normalizaram o divórcio, né? Então se divorciam por qualquer motivo, casam-se novamente e continuam ocupando o mesmo cargo. Isto é banalização, isto é tornar normal aquilo que era exceção. Então esse segundo tópico aí deixa claro que a lei brasileira permite, porém a questão é se isto é moral para o cristão, aquilo que era exceção na lei de Moisés. Já na lei de Cristo, nós vamos ver agora a seguir em Mateus 19, do versículo 1 até o versículo 9. Indo para o nosso terceiro tópico, no terceiro tópico nós temos o divórcio e a prática pastoral. Então nós precisamos entender que as pessoas que infelizmente passaram pelo divórcio podem ter feridas e precisam ser tratadas. Essas feridas precisam ser tratadas. Pessoas honestas, crentes, que infelizmente passaram por isso, né, não podem ser condenadas, tá? Normalmente há pessoas que sentem que estão em pecado contra Deus porque passaram pelo divórcio, mesmo não tendo essa intenção. É claro que ninguém casa-se com o plano de divorciar-se, né? De maneira nenhuma. Mas, infelizmente, aconteceu para essa pessoa. Então, essas pessoas têm feridas que precisam ser tratadas e a igreja é um hospital. Então, há feridas espirituais e também, em alguns casos, é necessário o acompanhamento psicológico. Então, os pastores, os líderes devem ter muita sabedoria do alto para tratar destes casos, né? Demonstrando amor a essas pessoas sem anular a justiça divina. Então, há aqui a necessidade da liderança cristã ter muita sabedoria do alto para tratar com essas pessoas, porque em muitos locais, antigamente acontecia isso, as pessoas eram praticamente chutadas, colocadas para fora, condenadas pelo dedo dos outros crentes hipócritas que só conseguiam ver o erro daquela pessoa e não conseguiam enxergar-se a si mesmo. Então isso é lamentável, muitas pessoas tiveram que sair das igrejas por causa que, infelizmente, passaram pelo divórcio porque não foi tratado. Então nós precisamos que a liderança cristã trate desses assuntos. Vamos dar uma olhada então na nossa leitura bíblica em classe, né? Mateus 19, versículos 1 ao 9. Nós entendemos aqui que o casamento, ele é idealizado por Deus. O casamento idealizado por Deus, ele é indissolúvel. Ele não deve ser dissolvido, tá? Primeira coisa que nós aprendemos aqui. É bom que você observe também, olhando para o versículo 3, então chegaram ao pé dele, de Jesus, os fariseus, tentando-o. Observe, eles não estão preocupados com a questão do divórcio em si, em debater esse assunto. Eles querem tentar Jesus, eles querem achar uma brecha para prender, acusar Jesus e matá-lo. Então, observe o versículo 3. Chegaram ao pé dele os fariseus tentando. Marque essa palavra na sua revista, na sua Bíblia. E eles perguntam, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qual é a resposta de Jesus Cristo? Ele fala assim, não tendes lido que no princípio, então ele volta ao Gênesis, o Criador os fez macho e fêmea? E cita o versículo 5, muito conhecido, né? Versículo 6 também, que é o nosso texto áureo. E os fariseus vão responder no versículo 7. Então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Veja aqui, carta de divórcio e repudiá-la são duas coisas. Carta de divórcio e repudiá-la, está escrito assim, o finalzinho do versículo 7 na sua Bíblia. Por quê? Porque carta de divórcio era uma coisa
e repúdio outra, que nós já vamos explicar. Aí Jesus vai deixar bem claro que Moisés permitiu. Moisés não mandou dar carta de divórcio. Ele permitiu. É isso que Jesus fala no versículo de número 8, por causa da dureza e fraqueza daqueles hebreus que estavam no deserto. Moisés permitiu, não mandou, como eles fizeram a pergunta para Jesus. O divórcio, então, não era a regra, e sim exceção à regra, tá? Isso tem que ficar bem claro na lei de Moisés. Agora, repúdio e divórcio não são sinônimos. Essas palavras não são sinônimas. Então, professor, o que significa repúdio e divórcio no hebraico e no grego? Vamos primeiro para o Antigo Testamento, para o texto hebraico. A palavra para repúdio significa enviar, deixar ir, mandar embora. A palavra para repúdio significa enviar, deixar ir, mandar embora, afastar-se, tá? Isso era repúdio. Já divórcio era demissão, era separação legal, era uma carta paga, conta paga. Este é o significado de divórcio. Então, quando havia um divórcio segundo a lei de Moisés, era necessário que o marido desse a carta paga, ou seja, dinheiro, muito dinheiro, porque a mulher não poderia ir mendigar, não havia indústria, não havia trabalho, né? Era uma sociedade totalmente diferente da nossa hoje. Então, era necessário que houvesse a carta de divórcio, conta paga, para que essa mulher pudesse sobreviver, ter o seu futuro, né? Então, por isso, a carta de divórcio, a conta paga, totalmente diferente de repúdio, que era simplesmente afastar-se, né? Deixar ir. Isso no texto hebraico. E no texto grego, qual a diferença entre repúdio e divórcio? É semelhante. Repúdio, deixar ir, despedir, abandonar, manter distante. Repúdio no grego, deixar ir, despedir, abandonar, manter-se distante. E divórcio, carta mediante pagamento. O grande problema daqueles fariseus era que eles eram avarentos, eram mesquinhos, eram amantes de dinheiro. Então, eles tinham lá seus problemas e se encontrasse, porque ainda estava em vigor a lei de Moisés, até que Jesus morresse e ressuscitasse, né? Então, mesmo que eles encontrassem algo na sua esposa que eles não aceitassem, né? Conforme Deuteronômio 24, eles deveriam dar carta de divórcio, eles não davam, eles simplesmente repudiavam, né? Despediam, abandonavam. Estando ligado a esta mulher, ele ia, o homem, e casava-se com outra, juntava-se a outra. Isto era adultério. E se alguém se casasse ou se juntasse com a repudiada, também cometia adultério. Era sobre este assunto que Jesus estava falando aqui em Mateus 19. Ele nem estava entrando na questão do casamento indissolúvel, porque ele já falou, no princípio Deus fez assim. Então, este era o modelo original, que o casamento seja indissolúvel, que ele seja monogâmico, vitalício, que assim seja na sua vida. Se esses conceitos foram úteis para você, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu joinha, o seu like e deixe também o seu comentário, que nos ajuda muito, nos anima a cada dia mais. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais.